Olá, pessoal. Eu sou Débora Negrão, consultora de imagem e estilo, e hoje eu vou apresentar para vocês o workshop Oratória na Prática. E eu quero chamar a atenção de vocês não só para o título, mas para o subtítulo, que é Conte a sua história. Porque oratória nada mais é do que contar histórias, e vocês vão entender o porquê ao longo desse workshop. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Débora Negrão, consultora de imagem e estilo. Também sou filha única, sou guarulhense, sou casada, formada em Química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalhei em conceituadas empresas ao longo de 7 anos de carreira na Química, mas em 2021 eu tive um burnout e foi onde eu revisitei todas as minhas estratégias, todas as minhas metas e o meu propósito de vida. Então, eu decidi fazer transição de carreira para consultoria de imagem e estilo, que até então era só um hobby. E conforme eu fui conhecendo, estudando e me profissionalizando, eu me apaixonei pela área de consultoria de imagem e estilo. Realmente, hoje eu falo que eu vivo o meu propósito e eu acordo todos os dias com esse propósito renovado. Eu amo verdadeiramente transformar a vida de mulheres através da imagem e posicionamento. E aí, você deve estar se perguntando por que uma consultora de imagem está falando sobre oratória? Algumas consultoras de imagem trabalham só com o pilar imagem, mas outras consultoras de imagem, assim como eu, trabalham com posicionamento como um todo. E o posicionamento nada mais é do que a somatória e o equilíbrio entre a imagem que você transmite e a percepção que as pessoas têm sobre você. Então, é basicamente como você conta a sua história, a história que você conta, somada da interpretação que as pessoas têm da sua história. Dentro do posicionamento, nós trabalhamos quatro pilares: imagem, postura, comunicação e comportamento. No pilar comunicação é onde trabalhamos a oratória. E é por isso que consultoras de imagem podem falar sim sobre oratória desde que ela trabalhe com posicionamento. E o que é oratória? Oratória, de uma forma bem simples, básica, mas fácil de entender, é a arte de falar bem em público. É claro que tem algumas técnicas para isso, mas de uma forma bem simples para que todos entendam, é a arte de falar bem em público. E qual é a importância de ter uma boa oratória? Por que nós precisamos ter uma boa oratória? Porque quem tem boa oratória comunica-se com clareza e assertividade, cria relacionamentos e mantém relacionamentos, lidera, ou seja, influencia pessoas, faz apresentações e contam histórias impactantes e vendem muito bem ideias e projetos. Eu entendo que vendedores precisam ter uma oratória muito boa. Mas se você for parar para pensar, hoje em dia todo mundo é um pouco vendedor. Porque se você trabalha para você mesmo, você precisa vender o seu produto ou serviço. Se você trabalha para outros, você precisa vender, se vender para esse outro. Você precisa mostrar para ele o valor e a importância do seu trabalho. Então, no fundo, somos todos grandes vendedores e precisamos da oratória para nos auxiliar nesse processo de venda. Não é só transmitir uma mensagem. Essa mensagem transmitida através de redes sociais, ou através de uma palestra, através de uma reunião, ou até de uma simples conversa, ela precisa ser autêntica, original, emocionante, precisa despertar emoção, precisa despertar interesse no seu público. E ao contrário do que muitos pensam, a oratória não é um privilégio de poucos, não é um dom ou algo assim celestial que nasce com alguns seres e outros não. A oratória, ela é uma habilidade e ela pode e deve ser desenvolvida com algumas técnicas e muitas delas eu vou apresentar para vocês aqui hoje. É engraçado e eu gosto muito dessa última frase porque fala assim, ó, que a falta de uma boa oratória é percebida justamente nos momentos em que você mais precisa dela. E é exatamente isso, você percebe que você precisa melhorar a sua oratória quando você precisa dela e você sente que ela dá uma falhada. Então você sente ali que, poxa, gaguejei demais, tive muitos vícios de linguagem, fiquei sem saber o que falar, me deu um branco. É nesses momentos que você percebe que você precisa de uma boa oratória e que essa técnica, essa habilidade precisa ser desenvolvida.
E então, a grande boa notícia: você não nasce orador, você se torna. Então, é uma habilidade e com o auxílio de algumas técnicas nós conseguimos desenvolvê-la. E sobre essas técnicas que eu vou falar com vocês aqui hoje. Nós temos 19 técnicas e para quem tem toque, me desculpe, não são 20, são 19 mesmo. E vamos começar pela primeira técnica. Busque referências. Então, a primeira técnica que eu compartilho aqui com vocês é, pessoal, busque referência. Tenha um orador que você admira muito, e esse orador, gente, pode ser um apresentador de televisão, pode ser um locutor de rádio, pode ser um influencer, pode ser um youtuber, pode ser um podcaster, pode ser um chefe que conduz muito bem uma reunião, que fala muito bem em uma reunião, pode ser alguém que apresente, que faça palestras, qualquer orador que você admire, tá? Tenha ele ali como referência. E estude esse orador, assista muitas vezes esse orador. Hoje a gente tem a facilidade de ter a internet ao nosso favor. Então, olha lá no YouTube as apresentações desse orador. E aí você vai tentar perceber neste orador o que mais você admira nele e quais são as técnicas que ele utiliza. Por exemplo, qual é o tom de voz que esse orador usa? É um tom de voz médio? É um tom de voz alto? Ele varia o tom da voz ao longo da apresentação? A fala dele é rápida, é lenta ou também tem variações ao longo da sua apresentação? As palavras que ele escolhe são palavras fáceis, de fácil acesso, ou são palavras mais difíceis, mais técnicas, mais nichadas? Como as mãos ficam posicionadas ao longo da apresentação? Ele gesticula muito, ele gesticula pouco? Os gestos acompanham a fala, acompanham o discurso ou não? Ele se apropria de linguagem corporal para dar ênfase em algum ponto? E a expressão facial acompanha o discurso? Como ele usa a expressão facial ao longo da sua apresentação? Ele interage com o público, sim ou não? Em quais momentos há essa interação? Então vejam que conforme você vai estudando, você vai vendo o perfil daquele orador que você tanto admira e você vai estruturando a sua oração para chegar próxima da esse orador tão admirável, tá? Por que eu falo isso? Porque quando você acha um orador que você admira, você tem pontos de afinidade com ele. Então, nada melhor do que ele para você praticar a sua oratória para chegar o mais próximo das técnicas desse orador. A segunda técnica que eu compartilho com vocês para ter uma boa oratória é prepare-se. É importante que nós tenhamos propriedade do que estamos falando, nós tenhamos conhecimento do que vamos falar, do que vamos apresentar, quer seja numa reunião, quer seja numa live, num Reels ou numa apresentação mesmo. Então, tendo esse conhecimento, você se sente confiante, é ideal que se sinta confiante, porque isso resulta em autoridade. A autoridade que todo mundo fala nas redes sociais hoje em dia nada mais é do que saber muito de um assunto e passar ele com didática e confiança. Você precisa saber exatamente o que você vai apresentar, saber exatamente qual é o conteúdo que vai ser apresentado e também saber o passo a passo da entrega desse conteúdo. Por exemplo, hoje eu estou apresentando aqui os slides do workshop Oratória na Prática. Eu preciso saber muito sobre esse conteúdo, mas também saber muito sobre o passo a passo dele. Eu tenho que saber o que falar em cada slide, qual é o próximo slide, enfim, todo o passo a passo da minha apresentação, ok? E aí eu tenho algumas dicas para vocês de planejamento, de como planejar essa apresentação. Você pode e deve definir o tema da sua apresentação, criar um sumário ou tópicos sobre essa apresentação, fazer um breve resumo sobre cada tópico, destacar as palavras-chave desse resumo e dessa forma você vai compreender o contexto final, você vai passar ele com didática, você domina esse assunto e o seu discurso vai ser mais natural e mais assertivo. Então veja, aqui dentro do workshop Oratória na Prática, eu defini os temas eu defini o tema da apresentação, que é oratória. Eu criei tópicos, então tópico um, que seria uma técnica, era a técnica de, deixa eu voltar, buscar referências. O tópico 2 é a técnica do prepare-se. E assim por diante.
Então, cada técnica eu transformei em um tópico. Faço um breve resumo sobre cada tópico, que é esse resumo que eu coloquei aqui em cada slide. Depois, eu destaquei palavras-chave desse resumo. Por exemplo, nesse slide, eu destaquei a palavra autoridade, estratégia e planejamento. Ou seja, eu sei, ao bater o olho nesse slide, que nesse slide aqui eu tenho que falar sobre autoridade, estratégia e planejamento. Veja como fica fácil para eu apresentar depois, quando tem esse passo a passo de planejamento, ok? Quando é seguido esse passo a passo de planejamento. E assim, então eu consigo compreender o contexto, passar isso com didática, eu domino o assunto, então meu discurso sai mais natural e mais assertivo. Isso, gente, funciona tanto para as redes sociais quanto para apresentações presenciais também, tá? Então, numa rede social, quer seja uma live, quer seja um story, quer seja um post carrossel, um post lá na timeline, você precisa de estratégia e planejamento, ok? Não dá para abrir uma apresentação que outra pessoa fez, por exemplo, sobre a oratória e tentar passar aqui com vocês. Eu vou ficar toda perdida, vai me dar branco, eu vou gaguejar, eu vou ficar pensando no que falar. Então, tenha sempre isso muito planejado com antecedência, tudo muito preparado. E é por isso que o tema dessa técnica é prepare-se. A técnica 3 é pratique. Gente, prática leva à perfeição, ou quase, ou a quase perfeição, né? Então, pratique sim, pratique no espelho, pratique com apresentando para um copo, pratique apresentando para o seu celular, para um vaso de flor, não importa. O importante é que você treine, treine e treine, tá? Eu conheço colegas que colocam os filhos para assistir a apresentação, né? Que apresentam para os familiares, apresentam para os amigos, ou antes de fazer uma reunião importante com seu chefe, onde você vai ser o orador principal, treinar com seus colegas de trabalho. Treine, tá? É muito importante treinar. Por quê? Porque quando você treina, quanto mais você treina, mais seguro e mais confiante você fica. Então, o seu desconforto e o seu nervosismo tende a diminuir, ficando ali uma apresentação mais natural, mais fácil de você conduzir, de lidar, porque você está mais seguro e mais confiante, tá? Quando você treina para pessoas, né, então para familiares, para amigos, colegas de trabalho, você tem ainda a vantagem de poder receber um feedback. Então pergunte no final, fulano, ficou bom? O que que você achou? Onde você acha que eu posso melhorar? Ficou faltando alguma coisa, tá? Quando você apresenta para um copo, para uma janela, para o seu pet, você não tem esse feedback, mas mesmo assim, só de você ter treinado, você já se sente mais confiante e seguro. Cuide da sua saúde. E aí, aqui eu falo sobre exercícios, tá? Exercícios em todos os sentidos, desde o exercício de respiração, que é inspirar e expirar, tá? Esse exercício de respiração, quando ele é mais demorado, quando é uma respiração mais profunda, ele ativa o sistema parasimpático e reduz um pouquinho os batimentos cardíacos, ajudando a controlar o nervosismo e a ansiedade. Então, sempre quando você for fazer uma apresentação, antes dessa apresentação, faça esse exercício, tá? Quer seja antes de eu abrir aqui o computador para apresentar para vocês, eu fiz esse exercício antes de fazer um workshop ao vivo ali para as pessoas, né, presencialmente, eu faço este exercício. E também antes de abrir uma live, antes de gravar um Reels, toda vez que eu for praticar a apresentação, praticar a oratória, antes eu faço esse exercício de respiração profunda. Os exercícios físicos também ajudam muito, tá? Por quê? Porque vai ter maior circulação de sangue, o seu cérebro fica mais oxigenado e aí permite que você pense melhor, tá? Então você vai ter ali um, um pensamento mais ágil e melhor quando o seu cérebro tá com boa circulação de oxigênio. Mas se você não for atleta, não se preocupe,
Porque exercícios simples e leves que você faz antes de uma apresentação já te ajudam muito. Eles queimam o cortisol do seu corpo e aumenta a sua capacidade criativa e cognitiva. Então, sempre que possível, antes de uma apresentação, respire, faça exercício de respiração profunda e faça também exercícios físicos. Podem ser leves e podem ser mais pesados, de acordo com o seu gosto e com o que você já pratica na sua rotina. Técnica 5 para você ter uma boa oratória. Cuide da sua saúde, refeições leves. E aqui, gente, eu não vou me aprofundar, eu acho que eu não preciso falar muito, mas eu convido vocês a fechar o olho nesse momento e pensar. Você vai almoçar e logo na sequência você vai ter uma apresentação. Você vai ser o orador, você vai apresentar. Vamos supor aqui, vocês vão fazer um workshop para um grupo de pessoas, tá? Então, imagina você fazendo uma refeição leve num restaurante antes. Então, você vai colocar ali muita salada, muita verdura, né, legumes no seu prato. Você vai colocar uma opção de proteína, pode ser ali um frango, uma carne, né, um bife, uma carne bovina ou um peixe. E aí você fez essa refeição. Ao final dessa refeição, você ainda está com um pouco de fome e você repete ali salada e peixe, por exemplo, no seu prato. Depois de sobremesa, você come uma saladinha de frutas, só frutas picadinhas, bem fresquinhas. E aí agora se imagine subindo num palco, pegando o microfone na mão e fazendo uma apresentação, ministrando ali um workshop. Eu imagino que você se imaginou subindo no palco com um sorriso no rosto. E tá tudo bem, eu também me imaginei assim. Agora, vamos voltar um pouquinho à fita. Se imagine num, num restaurante comendo uma pratada de feijoada. E eu não estou falando de uma feijoada magra, eu estou falando daquela feijoada bem raiz, com língua, orelha, tudo que tiver direito. E aí você terminou esse prato e ainda está com um pouquinho de fome. Então você vai lá e repete mais um pratinho de feijoada. Na sobremesa, você quis um pudim de leite delicioso. Comeu bastante? Agora sobe num palco, pega um microfone e faz 1 hora de apresentação de workshop. Sentiu o peso? Agora podem abrir os olhos. Gente, entendeu por que que tem que ser uma refeição leve antes de uma apresentação? Para você não correr o risco de ficar sonolento, não correr o risco de se sentir muito pesado, daquela questão de distensão abdominal, gases, enfim. Para evitar imprevistos, faça uma refeição leve, tá? Além disso, quando você escolhe algumas proteínas, como peixes, ovos, leguminosas, o seu cérebro produz dopamina e epinefrina, que são neurotransmissores ligados ao foco e energia. Então, vai te ajudar te dando um pouco mais de foco, um pouco mais de energia. E bebam água. Sempre tenham água durante a apresentação de vocês. Não precisa ser essa caixa d'água, pode ser um copo de água, tá? Mas sempre bebam água. Por quê? Porque a água, além dela fazer muito bem para o seu organismo, ela vai ajudar com garganta seca. Então, toda vez que sua garganta secar, e durante uma apresentação, durante uma live, uma palestra, são muitos minutos ali, né? Normalmente mais de meia hora falando, é muito natural que a sua garganta seque. Então, tenha sempre água para tirar essa sensação de secura da garganta. Pode ser que você tenha tosse, por exemplo, eu estou numa fase de tosse. Então, quando eu tiver tosse, eu vou tomar um pouquinho de água e logo ela vai amenizar, vai passar e eu posso seguir com o meu discurso. E também, em casos de engasgo, pode ser que você falando muito ali, você acabe engasgando e então tenha sempre água. Além disso, tem uma técnica muito boa porque a água, enquanto você toma, você tem alguns minutinhos, alguns segundos, na verdade, né? De refresco ali no pensamento. Então você consegue assimilar melhor o conteúdo, preparar rapidamente no seu cérebro melhor ali o seu discurso para poder seguir. E para poder seguir com a apresentação, né? E a sua audiência, ela não vai se incomodar. O público não se incomoda porque você está tomando água, ok? Então, tenha sempre água por perto. Sexta técnica: menos é mais.
Pessoal, aqui a gente precisa evitar aquele material muito poluído. Então, uma apresentação muito poluída, cheia de informações, cheia de figura, ou um Reels muito poluído, com muita figura, um título que pisca, um barulhinho que. Vamos evitar, ok? Por quê? Porque quando a gente tem muita informação na imagem, quer seja no vídeo, quer seja no slide, o público tende a prestar mais atenção naquela informação do que em você. E ali pode ser que você passe um conteúdo muito importante e as pessoas não assimilem esse conteúdo, tá? Então é importante não ter muita informação no slide, nem ter muita informação no vídeo quando você está passando um conteúdo importante, para que as pessoas prestem atenção na sua fala, no seu conteúdo e não no vídeo ou no texto em si. Afinal, as pessoas estão ali para te ouvir, para captar o seu conteúdo, para aprender, para gerar conexão com você e não para ficar lendo slides ou ficar lendo texto de vídeo, ok? Sétima técnica. Faça um checklist antes. O checklist, ele ajuda muito. Por quê? Porque você fica mais confiante e mais seguro quando você sabe que tudo que você colocou no checklist está te acompanhando ali naquele dia. Então, por exemplo, refeições, fazer uma refeição leve, check. Beber água, levar água, check. Testar os equipamentos de suporte, som, projetor, celular, microfone, iluminação, pendrive, check. Repassar a apresentação ou texto, check. Familiarizar-se com o local ou plataforma de apresentação. Isso aqui é muito importante, tá? Quando eu não conheço o espaço onde eu vou apresentar, eu peço para a pessoa que está me contratando, ou enfim, eu dou um jeito de conseguir pelo menos fotos do ambiente onde eu vou apresentar. Para que quando eu chegue lá no ambiente e abra a porta e entre, eu me sinta mais familiarizada. Eu já vi isso daqui em algum lugar, né? Dá aquele quentinho no coração, aquele aconchego. Isso nos deixa muito mais seguros, né? Muito mais confiantes. Então, sempre ou conheça já o lugar, ou peça fotos, vídeos do lugar. E no caso de ser online, rede social, se familiarize com a plataforma, sabe? Não abre lá, fiz um Instagram hoje, deixa eu fazer uma live e convidar todo mundo. Não, abre uma live, faz uma live sozinha ali primeiro, não chama, não anuncia para ninguém, para você ver como funciona a plataforma. Depois você faz esse convite ao público, tá? Então sempre teste antes, sempre se familiarize com o local ou a plataforma antes, tá? Por exemplo, quando eu vou fazer uma live. Então eu ponho lá no meu checklist. Bom, para a live, eu preciso ter água perto de mim. Eu preciso ter feito uma refeição leve. Eu preciso escolher o look que eu vou usar, né? A roupa que eu vou usar ali na live. Eu preciso ter um roteiro com o que eu vou falar, porque caso eu me perca ali no meio do caminho, caso eu esqueça, do que eu já falei, do que eu não falei, então tenho sempre um roteiro. Eu preciso testar o microfone, eu preciso testar o meu celular e ver se ele está carregado. Eu preciso testar o meu tripé, o meu suporte para o celular, a iluminação durante a live. Então, todos esses pontos eu coloco ali numa lista, né? Eu faço um checklist para que eu possa ir dando ok em cada um desses itens para me sentir mais segura. A hora que eu abro a live, eu estou super segura e confiante, porque eu sei que está tudo ali preparado para minha live. Técnica 8: tenha um plano B. Isso é muito, muito, muito importante, porque imprevistos acontecem o tempo todo. E a partir do momento que você prevê e já tem uma solução engatilhada para ele, ele deixa de ser imprevisto. Então, tudo bem, ok, eu já tenho um plano B. Se acontecer isso, eu tenho essa solução. E aí você fica muito, muito seguro e confiante também, ok? Então, por exemplo, se o pendrive não funcionar, eu já enviei a apresentação para o meu e-mail e também tenho ela salva na nuvem, então eu posso acessar de outras plataformas, de outras formas que não seja só o pendrive. E se o tempo extrapolar? Bom, se eu estou chegando no fim da apresentação ou de uma reunião e eu percebo que ainda tem um conteúdo, por exemplo, as perguntas do final de uma apresentação, né, que a gente abre ao público. Então você vai conduzir o público para fazer essas perguntas via WhatsApp para você responder depois e você finaliza ali a sua apresentação. Se a internet oscilar ou cair, e aí então eu vou rotear a internet do meu celular.
E se eu não conseguir decorar toda a fala de um Reels, por exemplo? Então eu vou usar um aplicativo teleprompter e vou colocar ali do lado do celular ou no próprio celular e eu vou lendo o conteúdo para que eu possa não esquecer de nada. Se eu tiver um branco no meio da live, então eu vou deixar preparado um roteiro na minha mão, em mãos, com os tópicos principais, com o que eu vou precisar falar, para que eu vá acompanhando naquele roteiro. E quando eu tiver um branco, eu dou uma olhadinha no roteiro e já me lembro do que eu preciso falar. Então vejam, sempre tenha uma carta na manga, sempre tenha um plano B, ok? Afinal, o importante é, as coisas vão dar errado. Normalmente, sempre tem uma coisinha ou outra que dá errado mesmo, tá? É normal, ok, é comum. Mas o mais importante e o que as pessoas vão decorar não é o que deu errado ao longo da sua apresentação, é como você se saiu com aquele erro. Então, sempre sorriso no rosto, mantenha-se confiante e, em paralelo, você vai tentando solucionar o problema, tá? Porque o que as pessoas vão memorizar é como você se virou nos 30 ali para resolver o problema e não o problema em si. Técnica 9 para ter uma boa oratória. Conte uma história, que é o famoso storytelling, que tá tão famoso, todo mundo fala aí desse tal de storytelling o tempo todo, principalmente nas redes sociais, né? Mas o storytelling nada mais é do que uma história bem contada. Histórias conectam muito mais, histórias marcam e emocionam muito mais, e é por isso que elas funcionam. Eu costumo dizer que um bom orador é um bom contador de história. E o que é uma história bem contada? Quais são os elementos de uma história bem contada? São personagem principal, então toda história precisa ter um personagem, e normalmente somos nós mesmos. Precisa ter um contexto, precisa ter um conflito ou um desafio, que é o que vai despertar a emoção nas pessoas. Precisa ter uma superação, uma virada de chave, e precisa ter a própria solução, que é uma resolução ou uma transformação. E, por último, uma mensagem final, um aprendizado, um grande objetivo de você ter contado aquela história. E aqui, gente, é importante, porque o que vai criar conexão com as pessoas é história. É muito diferente eu lançar um produto e falar, gente, esse produto é muito bom, comprem, de eu contar uma história envolvendo aquele produto, uma história que tem personagem, uma história que tem um conflito e tem uma superação, e no final eu falo: olha, eu te contei isso porque eu estou vendendo esse produto que pode solucionar o seu problema. É muito mais cativante, conecta muito mais, marca, as pessoas memorizam e elas vão desejar muito mais o produto do que você só simplesmente falar que está vendendo e colocar um link de compras, ok? Eu vou fazer ao vivo aqui com vocês. Eu vou criar um storytelling, tá? E depois vocês vão criar um também no final dessa palestra. Vocês vão entender como é que eu criei isso e vão poder criar o storytelling de vocês também. Bom, eu já me apresentei aqui, né? Eu sou Débora Negrão, consultora de imagem e estilo. E quando eu iniciei os meus estudos sobre consultoria de imagem e estilo, eu ajustei toda a minha imagem. Então, eu fiz ajuste no meu cabelo, na coloração das minhas roupas, da minha maquiagem, armação de óculos, troquei as minhas roupas para que ficassem de acordo com o meu estilo, fiz ali uma grande transformação no meu guarda-roupa. Quando eu me profissionalizei, e aí eu falei, então agora eu sou uma profissional, eu fiz uma transição de carreira, eu preciso ir para as redes sociais. Quando eu fui para as redes sociais, que eu abri a câmera para gravar o meu primeiro vídeo, gente, eu gravava, eu apagava, e eu gravava de novo e dava branco. E eu gravava de novo e eu gaguejava. E eu gravava de novo e eu repetia várias vezes a mesma coisa. Quando, depois de horas, com muito sacrifício, quando eu vi que um vídeo realmente saiu até que legalzinho, eu fui lá e postei o vídeo na minha rede social. E aí eu assisti ele de novo, falei, ah, legal, postei, deixa eu ver como que foi, subiu certinho, e aí eu apaguei correndo em 3 segundos, antes que tivesse a primeira visualização, porque eu fiquei morrendo de vergonha, eu vi mil e um defeitos no vídeo, que era o último que eu já tinha achado que estava melhor, e aí eu apaguei, e aí que eu me dei conta de que, uau! Só ajustar a minha imagem não foi suficiente. Eu precisava ajustar a minha fala. Eu precisava ajustar a minha forma de contar histórias.
Ou seja, eu precisava melhorar a minha oratória. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí assistindo esse workshop hoje também já passaram por isso. Também já gravaram vídeos e apagaram milhões de vezes, já subiram o vídeo, desistiram, ficaram com vergonha e apagaram. Nós temos algo em comum, que é o medo do julgamento. Mas hoje eu te apresento uma solução para esse problema. O meu workshop Oratória na Prática, que vai te ajudar a se comunicar e se relacionar com o público. Dessa forma, as pessoas vão apreciar a sua entrega e vão se tornar não só clientes, consumidores, mas fãs do que você tem para oferecer e de quem você é. Sabe por que eu contei toda essa historinha aqui para vocês? Para que vocês entendam que se sentir inseguro na hora de se apresentar, na hora de falar em público, é normal, mas não precisa ser sempre assim, porque tem técnicas para que você desenvolva a sua habilidade de oratória. E é isso que eu trago para vocês hoje. Afinal, oratória, nós que somos seres relacionáveis, oratória é muito importante, porque nos traz conexão, relação, relacionamentos, e isso é muito importante para a nossa vida pessoal, mas também para os nossos negócios. E aí, vamos supor que agora eu vendesse esse curso de oratória para vocês. Vejam o quanto é diferente quando eu conto uma história, mostro um problema que talvez vocês também tenham, trago uma solução, trago um objetivo e vendo para vocês o produto. É muito mais chances, tem muito mais chances de vocês comprarem do que eu só simplesmente aparecer aqui e falar: então, pessoal, lancei agora um workshop de oratória. Quem quiser comprar é só clicar no link. Entendem a importância de um storytelling? Entendem a importância de contar uma história bem contada? Muito bem, então já provei para vocês que storytelling funciona e é muito importante saber fazer um bom storytelling, saber contar uma boa história. Como eu disse, no final desse workshop, no final dessa apresentação, vocês vão ter a chance de construir o próprio storytelling de vocês. Técnica 10, autenticidade. Seja você. As pessoas só confiam em quem é de verdade. Em tempos de internet, onde há ostentação e depois você vai ver lá, vai consultar, e o carro era alugado, a casa que o cara alugou para fazer lá um vídeo super de ostentação em um condomínio super chique, super luxuoso, alto padrão. Era na verdade um Airbnb que ele reservou ali para fazer o vídeo. Gente, em tempos de pessoas fingindo ser o que não é e ter o que não tem, a autenticidade é muito importante, tá? É a autenticidade que faz com que as pessoas acreditem, tenham credibilidade em você, tenham fé em você e, e sigam você, né? Sejam influenciados por você. Então, se você é uma pessoa engraçada, não tente fazer uma apresentação muito séria, muito robusta, muito técnica, cheio de não. Faça uma apresentação mais engraçada, é o que você é. Quando você aparecer nas suas redes sociais, apareça ali de vez em quando fazendo algo engraçado, porque é a sua essência, é o que você é. Se você é uma pessoa mais séria, não tente fazer dancinha na rede social, porque não vai funcionar. As pessoas vão olhar e vai falar: Nossa, nada a ver, imagina, a Débora nunca foi disso, agora tá fazendo dancinha. O que tá acontecendo? Ela sempre falou de assuntos muito sérios, de conteúdos sérios, importantes para a mulher, né, para o valor ali da mulher. E aí agora ela tá fazendo dancinha. Mas, se você é uma pessoa séria, então uma apresentação séria nas redes sociais tente ser mais séria também. Se você é uma pessoa leve, se você prega leveza, né, se você vive leveza, mostre leveza. Então, né, imagina eu maximalista que sou em lojas, em shopping, porque é o meu universo e é o universo que eu gosto, não faz o menor sentido eu aparecer lá um dia descalço, andando na horta, né, e falando, gente, esse daqui é meu lifestyle. As pessoas sabem que não é. Um dia ou outro, ok, pode ser que eu vá visitar uma horta orgânica, né, ter aquela experiência e filmar para vocês, mas não adianta eu vender aquilo como meu lifestyle, porque vocês sabem que não é. Tá? Então, sejamos sempre autênticos. Caso contrário, fica muito caricato, fica muito forçado e o público percebe. Tá?
11ª técnica, postura física, postura confiante, postura heróica, postura de poder. Essa postura vai aumentar a segurança e a credibilidade que o público tem em você, mas também vai aumentar a sua autoconfiança. Tem um texto do livro O Poder da Presença, na verdade uma frase, desculpe, do livro O Poder da Presença, da Amy Cuddy, que ela fala: adotar uma postura de poder por apenas 2 minutos já pode alterar a forma como você se sente e se comporta. Ou seja, postura modela nosso comportamento. Então, quanto mais postura de confiança você tem, quanto mais postura heróica e de poder você tem, mais você confia em você mesmo e mais as pessoas vão ter credibilidade e segurança. Você passa credibilidade para o seu público quando tem essa postura. E quando eu falo de postura física heróica, né, confiante, a gente já logo imagina algo assim, meio Wonder Woman, né, meio Superman, né, aquele negócio, aquele abrir o peito assim, rasgar o peito, estufar ele para frente. E gente, sim, essa postura funciona também. Tem muitos coaches, inclusive, que indicam, né, fazer essa postura nos bastidores, né, quando você fica alguns segundos assim, realmente aquilo tem alguma relação hormonal que eu não vou saber explicar, nem me aprofundar muito aqui, mas aquilo libera substâncias que te deixa mais confiante, que te deixa com uma sensação de poder. Mas no meio de uma apresentação, você pode fazer isso antes de apresentar, antes da live, antes de subir num palco com o microfone, antes de entrar numa reunião importante com o seu chefe ou uma reunião importante com seus colaboradores, fornecedores, antes de fechar um grande contrato. Mas lá, no momento, não dá para você ficar fazendo posição heróica. Então, qual é a postura de poder e heróica que você pode fazer durante a sua apresentação, durante o seu discurso? Essa daqui. Trocar essa postura caída, né, essa postura desanimada, essa postura mais insegura, por uma postura segura, por uma postura animada, por uma postura de confiança e de poder. Quer seja em pé, quer seja sentado, estando sempre com a coluna ereta, a coluna no lugar, quadris encaixados, ombros encaixados, ok? Essa é a postura de poder que nós podemos fazer durante o nosso discurso, durante a nossa apresentação, a nossa live, a nossa reunião. E aí, uma dica prática e muito simples, mas que funciona muito, decorem isso, isso vai mudar a vida de vocês. Para você ter uma postura de poder de uma forma prática, para se policiar rápido, é pensar assim: finja. Eu convido até você que está aí me assistindo do outro lado da tela a ficar em pé nesse momento. E finja que você é este boneco de madeira. Perceba que ele é articulável, então ele movimenta os braços, ele movimenta as pernas, ele movimenta o pescoço, mas imagine-se então sendo este boneco de madeira articulável, mas com uma linha imaginária que sai do centro da sua cabeça, te puxando para cima o tempo inteiro. Você consegue se mexer, afinal é articulável, mas você tem essa linha imaginária te puxando o tempo inteiro. Corrija sua postura sempre dessa forma e ela estará correta. Sempre pensando que tem uma linha te puxando para cima o tempo inteiro, ok? Você não precisa ficar duro, você se movimenta, você se articula, mas você tá com a coluna sempre ereta porque você tá se imaginando sendo puxado por essa linha o tempo inteiro. Se vocês decorarem isso, toda vez que você perceber que sua postura está ruim, está caída, ou toda vez que você for fazer uma apresentação, uma live, uma reunião, toda vez que você for ser orador, pense sempre que você é este boneco articulável e que tem uma linha te puxando para cima o tempo inteiro. Pronto, sua postura vai estar correta, corrigida. É a postura de poder, é a postura que vai te dar confiança ao longo do seu discurso, da sua fala. 11ª técnica para você ser um bom orador é cuidado com a sua expressão facial. A expressão facial, ela deve seguir o discurso. E aí eu fiz uma brincadeira com os emotions ali, uns emojis, né? Chame como quiser. Quando a gente tem
uma, uma, um discurso de conquista e superação, então a sua fisionomia, a sua expressão facial, ela deve ser de conquista e superação. Quando é de dúvida e questionamento, a sua expressão facial deve ser de dúvida e questionamento. E quando o seu discurso for surpresa e inesperado, a sua expressão facial deve ser de surpresa e algo inesperado. Então, sempre sua expressão facial deve seguir seu discurso. O nosso cérebro, ele capta muito mais fácil, muito mais rápido esses sinais não verbais como a expressão. E ele leva muito mais em consideração a expressão do que a fala por si próprio. Então, se a minha expressão facial não acompanhar a minha fala, vai ficar aquela sensação de falsidade, como se eu estivesse sendo falsa, né? Como se a pessoa que está apresentando está sendo falsa, porque ela está falando uma coisa, mas a fisionomia dela está entregando outra. Um exemplo disso, imagine que eu venha com esse discurso falar aqui com vocês. Bom dia, pessoal! Eu sou Débora Negrão, consultora de imagem e estilo, especialista em posicionamento. Nessa manhã, eu vou conduzir junto com vocês o workshop Oratória na Prática. E eu estou extremamente feliz de estar aqui com você hoje. Esse discurso, mas com essa expressão facial. E aí? Não fica uma sensação de falsidade? Vocês vão pensar, menina falsa do caramba, tá mentindo aqui, tá falando que tá feliz, extremamente feliz, mas com essa cara de tristeza, essa cara entojada. Tá feliz coisa nenhuma, Falciane. Não é isso que vocês vão pensar? Gente, inclusive, uma pausa aqui no conteúdo. Aplausos para a inteligência artificial que construiu a minha foto triste, porque ninguém tem foto triste, né? Ninguém tira foto quando tá triste. Eu não tinha nenhuma, não achava nenhuma. Pedi para a inteligência artificial montar uma foto triste minha e fez, olha, bem real. Parece muito eu quando fico triste. Agora imagine o mesmo discurso com essa fisionomia. Olha só que diferença, né? Aqui sim, vocês vão falar: nossa, realmente, olha, a Débora tá muito feliz de estar fazendo esse workshop. Ela tá realmente extremamente feliz, tá com um sorrisão gengival largo ali, ó. E realmente eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, construindo junto com você esse workshop. Então, viram a importância de o discurso e a expressão facial estarem juntas, estarem caminhando juntas, né? Então, sempre coerente a expressão facial com o discurso. 12ª técnica para você ser um bom orador. Movimente-se naturalmente e ou com intencionalidade durante o seu discurso. Pessoal, se movimentar durante um discurso é muito importante, tá? Por quê? A não ser que seja um discurso assim muito com muita formalidade, né? Como, por exemplo, discursos que envolvem formaturas, né? Algo assim mais rígido. Aí tudo bem. Mas discursos mais leves, normalmente em ambientes casuais, como ambientes de trabalho, algumas apresentações, né? Rede social, principalmente. Tenha sempre movimento. Por quê? Porque o movimento vai tirar aquela sensação estática, aquela sensação cansativa de um discurso, tá? Vocês vão ver que até em rede social agora acontece muito aquela coisa do movimentar-se com intencionalidade, que é para tirar a estática mesmo, para deixar o vídeo bem dinâmico. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer aqui, tá? Tem os vídeos que começa a pessoa assim, ela aparece assim do nada. Oi, você já ouviu falar em jaqueta de couro vermelha? Aí ela aparece do outro lado. Ainda não? Eu vou falar um pouquinho com você sobre esse novo material. E aí ela aparece, sei lá, de outros ângulos da câmera, ou aparece abrindo uma porta, ou aparece, por exemplo, assim, o vídeo. Oi, você já ouviu falar de câmera TechPix, sabe? Isso acontece muito, que é para trazer justamente mais dinamismo ali, para chamar a atenção do público. Então, movimentos são sempre bons. No caso de câmeras ali, como não consegue fazer muito movimento, eles fazem ângulos diferentes, que é para trazer esse dinamismo. E ter intencionalidade no movimento, porque o movimento que eu fizer é o que vai chamar a atenção do público. Então, se você fizer ele com intencionalidade, ok, ótimo, tá? Então, por exemplo, eu vou falar, vamos supor que eu tivesse aqui
vendendo óculos, tá? Eu tenho uma ótica. E aí eu tô fazendo uma apresentação qualquer e eu dou uma mexidinha no meu óculos, aí daqui a pouco eu posiciono a mão aqui no meu óculos e tal, né? Então, assim, quando você tem intenção de mostrar aquilo para o público, ok. Mas do contrário, também tomar cuidado com movimentos repetitivos, com movimentos excessivos, agressivos demais, tá? Involuntários. Por exemplo, movimentos que temos que tomar cuidado. O clique da caneta durante uma apresentação. Primeiro que vocês iam me odiar, que realmente dói na alma, né? Esse movimento repetitivo incomoda muito. E segundo, que vocês iam prestar muito mais atenção no incômodo da caneta do que na minha fala, no meu conteúdo. Ou, por exemplo, se eu ficasse o tempo inteiro falando com vocês assim, ó, mexendo no meu anel, no meu brinco, nos acessórios, também ia tirar a atenção de vocês da minha fala, do meu conteúdo, e vocês iam prestar atenção no meu movimento. Ou levantar a manga da camisa toda hora durante uma apresentação, tomar cuidado. Ou mexer no cabelo. E aí, aqui, eu até falei lá na apresentação presencial, que é o meu momento vulnerabilidade. Se eu tivesse um DJ aqui agora, eu ia falar: DJ, música triste, para eu poder desabafar e abrir aqui esse momento vulnerabilidade com vocês. Porque esse negócio de mexer cabelo, quando eu tô gravando um story, e aí eu tô me vendo na tela, né? E aí eu vejo que tem um fiozinho aqui. Aí eu tô falando o meu conteúdo ali dos stories, aí eu vou e passo a mão no fiozinho. Aí, como eu passei a mão pra trás, a franja cai. Aí ela caiu de um jeito que eu achei que não ficou bom. Que tá, tipo, sei lá, mostrando minha orelha. Aí eu vou e ponho ela pra frente pra tampar a orelha. Aí eu vi que tampou a orelha, mas tampou demais. Aí eu vou e ponho um pouquinho pra trás. Ou seja, vira e mexe, eu me pego gravando stories e mexendo no cabelo durante o story inteiro. Um minuto de stories eu mexi, sei lá, 10 vezes no cabelo. Então, é meu momento de vulnerabilidade aqui com vocês. Tenho que tomar cuidado. O que que eu tenho que fazer? Me policiar. E é essa a dica que eu dou para vocês também. Se policiar. Policiem-se para não ficar fazendo esses movimentos repetitivos durante um discurso. Senão, as pessoas vão prestar mais atenção no movimento do que no discurso por si próprio. E outra dica que eu dou é evitar o movimento, o objeto do movimento. Então, por exemplo, se eu tenho vício em mexer no cabelo, ou eu vou treinar para não mexer no cabelo, vou me policiar, ou eu prendo o cabelo, porque aí eu paro de mexer nele. Se eu tenho vício de apertar a caneta, tira a caneta de cena. Deixa a caneta bem longe quando você for apresentar, quando você for fazer uma live ou algo do tipo. Se eu tenho mania de levantar as mangas da camisa, nesse dia que eu vou me apresentar, eu vou de manga curta. Então, duas dicas: se policiar, né, treinar para não fazer movimentos repetitivos, a não ser que eles sejam intencionais, ou retirar o objeto do movimento, tá bom? 13ª técnica para uma boa oratória: mantenha contato visual e interaja com o seu público. E isso, gente, é extremamente importante porque nós estamos em tempos de smartphone, smart TV, smartwatch, bebê reborn. Nós precisamos interagir com pessoas. É até uma loucura imaginar que um bebê reborn vai substituir um bebê ali em algum momento. Pessoal, nós precisamos de interação, nós somos seres relacionáveis, nós precisamos de relacionamentos. Smart TV, smartwatch, smartphone, bebê reborn, não dá para substituir interação. Então, façam contato visual, conectem-se com pessoas, tá? Colocar-se em posição de troca é muito importante. É isso que gera interação. Você estar ali disposto a trocar, a compartilhar com o outro, né? Olho no olho, que é interação mais gostosa do que essa, né? Que é conexão maior do que você olhar no olho da pessoa. Isso, hoje em dia tá tão raro que quando acontece, você ganha a pessoa na hora, né? Você ganha o cliente na hora, você ganha o colaborador, ele vai vestir a camisa, ele vai estar no seu time, porque você está interagindo com ele, vocês estão se relacionando e se conectando, tá? E como é que eu faço, então, essa interação com o meu público, com o meu colaborador, com o outro durante um discurso, uma apresentação?
ou um momento de oratória. Olho, olho no olho, né? Olhar leve, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação, vamos supor que fosse uma apresentação presencial, um workshop presencial. Não adianta eu olhar no olho de uma pessoa só, com um olhar assim, né, fixado na pessoa o tempo inteiro. Ela vai se sentir coagida, ela vai se sentir, né, mal. Então, um olhar leve. E você vai transitando o seu olhar ao longo das demais pessoas que estão participando ali do seu discurso, das demais pessoas, do seu público em geral. Você olha no olhar de cada um deles, mas com um olhar leve, com um olhar natural, com um olhar de abertura. Estou aqui falando com você, mas também quero te ouvir, né? Você é importante para mim, eu quero te ouvir. Então, de forma natural, interativa, transitando o olhar com leveza ao longo do seu discurso para o seu público. Quais são os benefícios de ter interação com o seu público? Você tem um comportamento mais dinâmico, porque você está em uma comunicação, você não está falando sozinho. Você observa a reação da plateia e, se for preciso fazer adaptação no seu discurso, você consegue fazer, porque eu estou vendo se as pessoas estão gostando ou não do que eu estou falando, se elas estão entendendo ou não, se eu preciso reformular a frase para que elas entendam, ou se eu estou sendo engraçadinha demais e o público não está aberto para piadinhas e eu vou adaptar a minha fala para ser um pouco mais séria. Então, você consegue observar a reação, você tem, de certa forma, ali um feedback pela expressão facial das pessoas e consegue fazer adaptações se preciso. E você ganha conexão e empatia das pessoas, tanto você para elas, como elas para você. E nas redes sociais? Como funciona essa questão de interação? Porque hoje em dia a gente faz muita chamada de vídeo, muita reunião online, atende pacientes, clientes, fornecedores online, tá? E aí, para fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, para quebrar o gelo, por acaso eu decidi fazer uma chamada de vídeo com o Rodrigo Hilbert. Foi assim, a primeira pessoa que veio na minha mente, sabe? Não, longe de mim ter hiperfoco no Rodrigo Hilbert, jamais. Foi só uma escolha aleatória mesmo. Bom, na rede social é a mesma coisa, através do celular ou do notebook, né, de um computador, de uma webcam, a mesma coisa. Você se coloca em posição de troca e tenta fazer contato visual e interagir olho no olho. Mas vejam bem, quando a gente fala de um celular, se você olha para o olho da pessoa, para o rosto da pessoa, é normal, isso acontece porque nós, em uma comunicação, buscamos, né, nosso olho busca as expressões faciais da pessoa para a gente ter interpretação daquela pessoa e continuar um diálogo, continuar uma comunicação. Mas entendam que o olho da pessoa é representado pelo olho da câmera do celular. Vejam bem, ó, eu estou olhando aqui para a câmera do meu notebook e você aí do outro lado está tendo a sensação de que eu estou olhando exatamente no seu olho. Porém, se eu olhar para onde ficaria o seu rosto, que é na tela do meu notebook, eu vou mudar meu olhar agora para lá, ó. Agora eu estou olhando na tela do meu notebook, que é onde estaria o seu rosto numa chamada de vídeo. Você teria a sensação de que eu estou olhando para baixo e não para o seu olho. Quando eu olho para a câmera, a sensação de que eu estou olhando para o seu olho. Quando eu olho para o seu rosto, a sensação de que eu estou olhando para baixo. Então, durante uma apresentação, um discurso, utilizando redes sociais, utilizando o celular, utilizando o computador, chamada de vídeo, enfim, olhe de vez em quando para a câmera, né? Para o olho ali do seu celular, do seu notebook, que é a câmera, para a webcam, vamos dizer assim, né? Porque aí a pessoa que está do outro lado tem a sensação de que você está olhando para o olho dela. Você não precisa ficar o tempo inteiro olhando para a câmera, você pode de vez em quando olhar para a expressão facial da pessoa, mas hora ou outra sempre volte o seu olhar para a câmera para que tenha essa interação olho no olho. Quando a gente pensa em notebook, que também por acaso escolhi o Rodrigo Hilbert, não tenho hiperfoco jamais, não assumo. Quando você está fazendo uma chamada de vídeo ou sei lá, algum, alguma apresentação, alguma reunião online pelo notebook também. Olhe sempre na câmera do notebook. De tempos em tempos, olhe para a câmera do notebook. Pode olhar para a expressão facial da pessoa, mas uma hora ou outra, de tempos em tempos, olhe para a câmera, ok? Aqui
Eu convido você aí do outro lado a fazer este exercício. Então, eu fiz o teste, ó. Peguei o meu celular, fiz o teste aqui do notebook com vocês e também fiz o teste com o meu celular. Peguei meu celular, virei a câmera para mim, como se fosse tirar uma selfie, e tirei de fato uma selfie eu olhando para o meu olho. E foi essa primeira imagem. Depois eu fiz uma selfie, eu olhando para a câmera do celular. E foi essa segunda imagem. Então vejam, quando eu olho para o meu olho, eu fico com o olhar baixo. A pessoa do outro lado tem a sensação de que eu estou olhando para baixo. Quando eu olho na câmera, o meu olhar fica mais alto e a pessoa do outro lado, de uma chamada de vídeo, por exemplo, teria a sensação de que eu estou olhando nos olhos dela. 14ª técnica, faça pausas na fala. Respire. Pequenas pausas de 3, 5 segundos são muito agradáveis. Elas são, na verdade, até utilitárias. Por quê? Primeiro, você respira. E segundo, enquanto você está respirando com mais calma, o seu cérebro está assimilando melhor o conteúdo que você está passando. E aí você continua o seu discurso com mais calma, com mais assertividade, que já está mais assimilado, né? O seu público também vai acompanhar e absorver o seu conteúdo com mais facilidade, porque eles também têm um tempinho ali de alguns segundos para digerir aquela sua fala, para digerir o seu conteúdo, para assimilar o seu conteúdo. Você respira, seu público entende e acompanha com mais clareza, tem mais tempo para acompanhar e absorver. Você pensa com clareza e quando você retoma o discurso, retoma ele com mais tranquilidade e segurança. Então, pequenas pausas são muito úteis. Inclusive, são ótimas para substituir vícios de linguagem. Por exemplo, né? Né? Então, né? Ou para vícios de linguagem, quando você vai pensar rapidinho para fazer o link em outra fala. Substitua esse vício de linguagem por um silêncio, por uma pausa, por uma respiração, que incomoda muito menos as pessoas e para você vai fazer muito bem. 15ª técnica para se tornar um bom orador: entregue soluções aplicáveis para o seu público. O seu público está ali dedicando um tempo para ouvir o seu conteúdo com sede de aprendizado. Eles têm certeza que você vai entregar alguma coisa, que você vai entregar alguma solução, alguma algo prático que eles vão poder aplicar no dia a dia, que vai poder fazer diferença na vida deles, aquele conteúdo. E não o conteúdo só pelo conteúdo, sem nenhum objetivo, sem nenhuma entrega. Não tenham medo de entregar ouro, tá? Não tem escassez de conhecimento. Ah, se eu entregar isso daqui, depois eu não posso entregar mais nada. Não. O conhecimento, ele se renova o tempo inteiro. Quanto mais você entrega, mais ideias você tem, mais projetos vêm na sua mente e você sempre tem muito a entregar. Não tenha medo de entregar. Eu falo que inspiração é ótimo, mas a aplicação é tudo. As pessoas querem coisas que possam aplicar no dia a dia. Então, dê ao seu público, durante a sua apresentação, a sua live, o seu discurso, dicas passo a passo, dê receitas, dê exercícios, checklist, desafios, coisas que são verdadeiros exercícios que as pessoas possam aplicar e solucionar alguma dor delas, algum problema delas. 16ª, conheça o seu público. É muito importante conhecer o seu público. O seu discurso, ele só é bom quando as pessoas se sentem interessadas pelo seu discurso. As pessoas precisam ter interesse, senão é como se você estivesse falando sozinho, e aí não é um bom discurso. Discursar para quem? Então, ouça o seu público é importante e eles precisam se sentir importantes. Façam com que eles se sintam importantes. E a primeira dica para você entender o seu público é ouça o seu público. Quando você ouve o público, você entende o que eles verdadeiramente querem, quais são as dores, quais são os objetivos, quais são os problemas que o seu público tem, o que eles buscam. Você consegue entender o que você pode ofertar para eles que é relevante, o que é relevante para eles. As pessoas estão muito carentes. Você
aí do outro lado deve ter noção disso. Eu tenho certeza que você percebe isso, que as pessoas estão carentes, nossos clientes, nossos colaboradores, nossos pacientes estão cada vez mais carentes. Eu tenho uma oficina mecânica junto com meu esposo aqui na cidade de Guarulhos e nós temos clientes homens que vão na oficina, o carro tá em dia e eles vão e pedem para dar uma olhadinha, dá uma olhadinha, vê se precisa revisar alguma coisa. Nem chegou o tempo da revisão ainda, mas eles querem ir para conversar e a gente precisa, como profissional, ouvir os nossos clientes, né? É importante. O que ele quer falar? Ele quer falar da família, ele quer desabafar? Ouça o seu cliente, porque você só consegue fazer uma entrega relevante quando você sabe o que ele precisa, tá? Então, pergunte também o que o seu cliente quer, né? Faça ele se sentir importante mais uma vez, né? Entenda quais são suas dores, quais são os interesses, quais são os desafios, quais são os objetivos desse cliente. Quanto mais você sabe do seu cliente, mais você consegue estruturar a sua entrega para ter relevância para ele, tá? Quando a gente fala de rede social, né, de apresentação, que é um orador, ele tem que ser um orador presencialmente, mas também online. Quando a gente fala de online, de rede social, faça enquetes para entender o que seu público quer, o que seu público espera, qual é a dificuldade do seu público. Faça pesquisas de satisfação, né? Envie pesquisa de satisfação para o seu público. Estude o seu público, estude o engajamento. Ah, eu postei isso daqui e deu engajamento, funcionou porque meu público quer ouvir isso daqui mais, quer mais esse conteúdo. Por que que ele quer mais esse conteúdo? Qual é a dor dele? O que ele espera? Qual a expectativa? Então, ouça, entenda o seu público. E aí, faça adaptações do seu conteúdo para o seu público. Eu não estou falando aqui para você deixar de ser autêntico, para você ultrapassar os seus valores, né? Para você deixar seus valores de lado e atender o que seu público quer. Não é disso que eu estou falando. Lembre-se, temos que ser autênticos. Mas algumas adaptações são super possíveis. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu seja é, um restaurante e sirvo arroz com feijão, tá? Meu produto é arroz com feijão. Mas eu sei que tem clientes que gostam do feijão por cima do arroz. Tem clientes que gostam do feijão por baixo do arroz. E tem clientes que não gostam nem por cima nem por baixo, ele joga o arroz o feijão do lado do arroz. Gente, é tudo arroz com feijão. É o meu produto, é o produto que eu tenho, que eu entrego, é o meu conhecimento. Isso daqui eu tô cansado de fazer, né? É a minha expertise. O que eu mais faço na vida, o meu produto é arroz com feijão. Mas custa eu adaptar para esses três clientes? Custa. Será que é muito difícil eu pôr o feijão por cima, pôr o feijão por baixo, pôr o feijão do lado, sendo que eu já sou, né, já trabalho com isso, já sou produtor, vamos falar assim, de arroz com feijão? Entendem? Façam pequenas adaptações do seu conteúdo. O que meu público quer? Ah, meu público quer o feijão do lado. Então tá bom. Então eu vou entregar o feijão do lado, porque não me custa muito fazer essa essa mudança, não vai infringir meus valores, eu não vou deixar de ser autêntica se eu fizer essa mudança. Vejam como é importante. Aqui eu consigo atender com o mesmo arroz e feijão, o mesmo arroz, o mesmo feijão, três públicos diferentes. Se eu quiser, porque se eu quiser, eu atendo um só e perco os outros dois, tá? Então é muito importante ouvir o seu público e fazer pequenas adaptações do conteúdo para que a sua entrega seja relevante. Aqui eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação para pessoas mais analíticas e mais pragmáticas, a minha apresentação ela tem que conter uma robustez de dados, de fontes, artigos. Precisa ser uma apresentação rápida, prática, objetiva, porque esse público pede isso. Isso se torna mais relevante para esse público. A minha entrega se torna mais relevante quando eu entregar dessa forma para esse público. Mas se são pessoas mais expressivas, então, com o mesmo conteúdo, eu vou explorar uma apresentação mais criativa, mais entusiasmada. Eu vou pôr muitos exemplos, eu vou pôr muitas histórias. Pessoas mais colaborativas, eu vou incentivar diálogos entre elas, eu vou trazer trabalho em equipe, eu vou trazer mais dinâmicas, mais exercícios, porque eu sei que elas são colaborativas.
Nutricionistas, por exemplo, maioria mulheres, né? Desculpa, um público majoritariamente mulher, feminino, de mulheres. Eu vou falar sobre alimentação saudável, eu vou falar sobre exercícios físicos, igual teve em 2 slides aqui. Ou, uma brincadeirinha, se forem mulheres nutricionistas, eu posso também colocar uma foto do Rodrigo Hilbert cozinhando. É só uma brincadeira, gente. Chega de Rodrigo Hilbert, tá? Parei, prometo. 17ª técnica: tenha e demonstre curiosidade e interesse no seu público. Vejam bem, tenham e demonstrem curiosidade e interesse do seu público. Não adianta só ter interesse e o seu público não perceber, você precisa demonstrar. E não adianta demonstrar e não ter genuinamente o interesse pelo público, tá? Então, busque pontos em comum. Quais são os pontos em comum que eu tenho com o meu público? Explore esses pontos em comum. Compartilhe experiências com o seu público. Conte sobre você, sobre o que você fez hoje no dia, o que você passou. Ah, teve um episódio interessante hoje. Ah, gente, eu usei esse produto aqui e foi muito bom. Ah, pessoal, eu fui lá e vi o rótulo assim, assim, assado. Quero compartilhar com vocês. Compartilhe. Compartilhe também as suas vulnerabilidades. As pessoas se conectam através de vulnerabilidades. Quando eu falo aqui, ah, gente, momento vulnerabilidade, DJ, toca uma música triste. Eu preciso falar que ao longo do meu stories eu mexo no cabelo e isso é irritante, é um vício que eu tenho e eu preciso tirar o objeto do movimento, ou eu preciso me policiar para não mexer mais no cabelo. Eu tenho certeza que algum de vocês aí do outro lado se identificou com essa minha história e isso gera conexão. Você fala, pô, meu, a Débora é legal, olha só, ela é parecida comigo, né? A gente tem pontos em comum, a gente tem vulnerabilidades em comum e ela fala das vulnerabilidades dela, né? Eu sei que ela não é perfeita, mas ouvir dela, isso traz muita conexão, gente. Ajude o seu público de forma prática, ajude mesmo, entregue, sem medo de errar. Vai lá e mostre uma solução para o seu público. Compartilhe seu conhecimento com intenção real de contribuir. Essa questão de você compartilhar, de você entregar muito, gera uma coisa chamada gatilho da reciprocidade. A pessoa se sente na obrigação de fazer o mesmo por você, tá? Não que seja uma obrigação, mas é sempre bom, né, gente? A gente tá plantando coisas boas, a gente quer colher do outro coisas boas também. Então, sempre compartilhe seus conhecimentos com intenção real de contribuir. Tem uma frase do Chris Anderson que fala: o elemento fundamental de uma apresentação é o ser humano se conectando a outros seres humanos de maneira direta e quase vulnerável. 18ª técnica para ser um bom orador é: seja carismático. Uma pessoa carismática, ela transmite mensagem de forma clara, eficaz e assertiva. Ela motiva e inspira pessoas através da empatia e simpatia. Constrói muito mais conexões. Você se conecta muito mais com uma pessoa carismática do que uma pessoa emburrada, uma pessoa fechada, uma pessoa, né, distante, rígida. Uma pessoa carismática também lidera, influencia e engaja muito mais. E aqui fica uma reflexão: em tempos de inteligência artificial, o carisma se torna ainda mais importante. Não só o carisma, mas tudo aquilo que nos faz humanos, né? A nossa capacidade de ser humano é o que faz com que não sejamos substituídos pela inteligência artificial, porque vamos ser sinceros. Essa apresentação aqui que eu fiz para vocês, por exemplo, né? Esse workshop, esses slides. Se eu pedisse, através de um prompter muito bem formulado, para o chat GPT, por exemplo, ou para qualquer outra inteligência artificial de produção de texto, chat, monta para mim uma apresentação, um workshop, uma apresentação de slides para um workshop com 45 slides falando sobre oratória e eu quero abordar temas como ser carismático, preparar-se para uma apresentação, ter uma referência, um orador referência. Gente, o chat ia montar uma apresentação provavelmente muito melhor do que a minha, muito melhor do que a minha. Mas a minha capacidade humana de vir apresentar, me conectar com vocês, olhar olho no olho, interagir, entregar com carisma,
As minhas capacidades humanas fazem a diferença. As minhas capacidades humanas, o chat GPT nunca vai conseguir ser melhor do que eu. Ele nunca vai conseguir ser mais humano do que eu. Então, em tempos de inteligência artificial, a nossa capacidade de sermos humanos, seres relacionáveis, de nos conectarmos, de interagirmos com pessoas, isso nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial, ok? O carisma está totalmente ligado com cinco outras qualidades, que é influência, que é a capacidade de liderar, de convencer, de impactar pessoas e ambientes. A afabilidade, que é criar conexões leves e genuínas, deixando as pessoas à vontade. A empatia, que é perceber sentimentos, adaptar sua fala e gerar identificações através da forma, né? Vamos falar mais simples, empatia, se colocar no lugar do outro, né? Entender o outro como se você fosse ele. Simpatia, que é leveza e bom humor, acolhimento. E autenticidade, que é ser verdadeiro, é ser você mesmo. Então, carisma está totalmente associado a essas cinco qualidades, a essas cinco habilidades. E você tendo essas habilidades, você tendo essas qualidades, carisma, influência, afabilidade, empatia, simpatia, autenticidade, faz com que a sua conexão, a sua comunicação e a conexão também seja cada vez mais magnética, mais envolvente. E o público ouve o que você tem para falar, o seu conteúdo, sente a sua humanidade, a sua energia, confia em você e responde. Então, sempre é uma troca. Eles ouvem, eles sentem, eles confiam e então eles respondem da forma que você precisa ser respondido, porque você precisa ser ouvido. Você fala e fala com alguém e quando eles te respondem, isso é muito gratificante, é muito satisfatório. E por último, a última técnica que eu quero compartilhar com vocês hoje para ter uma boa oratória é: tenha um momento feedback. Quando passar a sua apresentação, quando acabar a sua live, quando acabar a sua chamada de vídeo, quando acabar a sua reunião, seja lá qual momento de apresentação que você vai ser orador e terá um discurso, olhe para trás quando essa apresentação, quando esse discurso acabar e avalie o seu discurso. Avalie os resultados. Avalie o que funcionou e isso repita. Avalie o que não funcionou e recalcule a rota, faça ajustes, mude para o que não funcionou. Perceba onde você pode melhorar, que pontos eu posso melhorar, que pontos eu posso entregar mais. Você sabe exatamente onde você pode melhorar. E melhore, ajuste. Pergunte para as pessoas, para o seu público, para a plateia, pergunte para quem estava ali ouvindo o seu discurso. O que a pessoa achou? Onde eu posso melhorar? Né? Me dá uma sugestão. Pesquise, envie pesquisas mesmo de satisfação ou pergunte, né? Bata um papo com essa pessoa, pergunte a opinião dela. É sempre muito importante você ter esse retorno, você ter esse feedback para poder fazer ajustes para poder melhorar sempre. Um bom orador está em constante desenvolvimento. Sempre se capacite e sempre se desenvolva para fazer entregas cada vez melhores, tá? E para fazer jus ao que eu estou falando, para mostrar para vocês que eu aplico cada uma dessas técnicas, eu deixo aqui o QR Code para vocês poderem responder rapidamente uma pesquisa de satisfação. São pouquíssimas perguntas, acho que são 5 ou 6 perguntas no máximo, todas de responder basicamente sim ou não ali, com um clique. Então, peço que vocês, por favor, apontem a câmera dos seus celulares para esse QR Code e respondam essa pesquisa de satisfação. Aqui também nesse slide tem as minhas redes sociais, as principais, que são o Instagram e o WhatsApp. Por favor, me sigam no Instagram, sempre posto conteúdo sobre lá também que vão agregar a vida de vocês, eu tenho certeza. E também qualquer dúvida, qualquer necessidade, vamos nos conectar, vamos interagir, me mande o WhatsApp, estou sempre disposta a ajudar, a responder. E o exercício final prometido a vocês, que é que vocês vão criar agora os seus próprios storytelling.
Então eu peço que apontem a câmera do celular para esse QR Code também. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Qualquer coisa também me peçam através do WhatsApp, que tem ali no slide anterior. Me peçam essa apresentação. Eu vou dar um jeito dessa apresentação chegar até vocês, mas convido vocês a fazerem agora. Apontem a câmera do celular para esse QR Code e vocês serão encaminhados para uma página do site da Conquer, que é uma business school, é uma escola de negócios, e ali vocês vão ter acesso a um gerador de storytelling, um gerador de histórias contadas, um gerador de histórias, e vocês poderão criar o próprio storytelling seguindo ali o passo a passo dessa página, seguindo as perguntas dessa página. Aquela historinha que eu contei para vocês foi feita através desse gerador de storytelling e eu uso muito e vocês podem usar esse storytelling para se conectar com o público de vocês, mas também para fazer um caminho para a venda, contar sempre uma história antes de divulgar um produto novo, antes de divulgar um serviço novo. Faça sempre o storytelling. Lembre-se, é diferente de falar estou lançando um serviço novo, clica aqui para comprar, de contar uma história sobre aquele serviço, sobre aquele produto e depois você ofertar ele para o seu público. Então, usem muito esse gerador de storytelling, porque vale muito a pena. É o que eu uso também, ok? Depois, se você se sentir à vontade, com o storytelling gerado, você pode ir para sua rede social, gravar um Reels, gravar um conteúdo contando essa história e me conta os resultados que você teve através desse storytelling. Eu tenho certeza que serão muito positivos, porque vocês vão se conectar, se relacionar com o seu público e então eles vão ter muita credibilidade em você. Pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço demais a atenção de vocês por todo esse tempo. Obrigada por tudo e nos vemos por aí. Até mais.